Então hoje vamos falar também sobre um tema poderoso e espero que vocês sejam edificados. Não é nem se vocês gostem, porque se vocês gostar ou não, aquilo que o Senhor manda tem que trazer. Então muitas vezes as pessoas não gostam, né? Eu postei ontem um vídeo no meu canal do YouTube, um canal que ficou parado ali por uns 3 anos. Eu criei ele e aí vim embora pro Brasil e aí ele ficou parado. Aí eu comecei a alimentar agora esses dias. E aí eu fico feliz com os testemunhos, mas também vem sempre um abençoado pra xingar, mas se não for assim, eu sei que eu não tô catucando o inferno. A gente sabe que a gente tá catucando o inferno quando se levantam pessoas pra te caluniar, pra falar mal, pra tentar lhe parar. E isso sim é que eu sei que eu tô catucando o inferno e que eu tô no caminho certo. Agora, quando você só tem aplausos, saiba que alguma coisa tá errada. Se você só tá recebendo aplausos de pessoas e nossa, que linda, que maravilhosa, que maravilhoso, saiba que tem alguma coisa errada. Porque o reino de Deus é confronto, é guerra, é briga. Uns vão ser edificados, mas outros vão falar mal, outros vão se levantar, outros vão julgar. Então, se tiver tudo bem, saiba que alguma coisa você está fazendo que não está indo de contra o mundo. Amém? Então, eu quero fazer essa live hoje para honrar o Senhor Jesus e eu quero falar sobre um tema poderoso. Amém? Um encontro que transforma, quando Jesus te encontra no lugar onde você se esconde, onde as pessoas muitas vezes estão escondidas. Amém? Então eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus, para que Ele venha falar através de mim. Amém? Então se você puder, feche os seus olhos e vamos consagrar ao Senhor Jesus. Querido Espírito Santo, eu chamo a Tua doce presença, eu quero consagrar essa live a Ti, Senhor Jesus. Eu quero consagrar cada palavra que vai sair da minha boca, Pai, que não seja eu, seja o Senhor a me conduzir. Abençoe a vida de cada pessoa que está nessa live, que vai entrar depois. Abençoe a vida das pessoas, Pai, que hoje nem tem força para orar, para Te buscar. E elas estão totalmente, Pai, fora do Teu propósito. Eu Te consagro, Senhor, a internet, a Wi-Fi, a rede de energia, os telefones conectados, para que nenhum ataque externo venha tentar nos impedir da Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, eu Te consagro cada palavra, eu consagro essa live, eu Te consagro, Pai, a minha vida, porque a minha vida é Tua. E é assim que nós temos que nos conduzir cada dia, falando que nós somos Teu, Pai. A nossa vida já não é mais nossa, tudo é Teu. Obrigada, Senhor, por me trazer a clareza da Tua palavra, me trazer a clareza de tudo isso hoje que me faz cada vez mais, Pai, olhar só para Ti, não olhar para o mundo. Obrigada por cada pessoa que está aqui, cada pessoa que vai entrar depois. E que não seja eu, Pai, a falar ou fazer a minha vontade, mas seja o Senhor a me conduzir. E que a Tua presença cresça através da minha pequenez. Em nome de Jesus eu Te agradeço, eu Te consagro, eu Te glorifico, Senhor Jesus. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Bom dia para quem está entrando. Glória ao Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Então, deixa eu baixar aqui esse... Então, vamos lá. O encontro que transforma. Quando Jesus te encontra no lugar onde você se esconde. Então, existem momentos na vida em que a pessoa não quer ser vista. Ela continua vivendo, continua andando, continua fazendo o que precisa ser feito, mas por dentro ela está escondida. Escondida na dor, escondida na vergonha, escondida nos seus erros, nos seus pecados, escondida através até das pessoas. E muitas vezes tentando até se esconder de Deus. Mas existe uma verdade espiritual que governa essa história. Jesus nunca perde um encontro que Ele mesmo marcou. Então, ficou aqui um pouquinho escuro. Deixa eu só aumentar aqui. Acho que ficou bom. Deixa eu aumentar aqui a luz.
Jesus nunca perde um encontro que ele mesmo marcou. No capítulo de João 4, fala assim: nós não estamos apenas distante de uma conversa, estamos distante de um encontro profético, estratégico e intencional. Jesus sai da Judéia e vai para a Galileia, mas a Bíblia diz algo que muda tudo. Em João 4,4 fala assim: João 4,4. Era necessário passar por Samaria. Aqui começa a revelação de hoje. Era necessário passar por Samaria. Naquela época, os judeus não passavam por Samaria. Eles faziam caminhos mais longos para atravessar o Vale do Jordão. Davam voltas, tudo para evitar aquele território. O território de Samaria. Por quê? Porque existia uma raiz de ódio histórico aqui. Quando o povo foi levado cativo, povos estrangeiros foram colocados naquela região. Houve mistura de culturas, de crenças e de costumes. Ou seja, os samaritanos passaram a ser vistos pelos judeus como impuros, contaminados e indignos. Então isso gerou uma rejeição dos dois lados. Tanto os judeus não gostavam do samaritano, como os samaritanos não gostavam dos judeus. Porque os samaritanos eram vistos pelos judeus como pessoas impuras e contaminadas. E é o que muitos de nós hoje, trazendo para os nossos dias, a gente que é crente muito mais tempo, eu não sou cristã há muito tempo, mas tem gente que é cristã há muito mais tempo, e quando você olha para uma pessoa que está no mundo, você olha como se fosse uma pessoa contaminada. Você se acha tão santarrão que você olha com desdém da pessoa. Por se achar uma santa, por se achar que você já é um anjo já, só falta as asas. E era exatamente o que os judeus olhavam para os samaritanos e os samaritanos olhavam para os judeus. Então eles olhavam para o outro como se eles fossem pessoas contaminadas e indignas. E isso gerou uma rejeição dos dois lados, tanto de um lado como do outro. Os judeus desprezavam os samaritanos e os samaritanos carregavam ressentimento contra os judeus nessa época. Que foi na época que a samaritana encontrou Jesus no poço que foi Abraão que construiu. Então era um território marcado por divisão, rejeição e preconceito. E é o que nós muito hoje nós fazemos. A gente olha para as pessoas com preconceito. A gente olha muito para as pessoas como se as pessoas fossem as contaminadas e pecadoras e a gente fosse as santas. Bom dia, Heloísa. Então a gente tem esse costume de olhar para as pessoas como se as pessoas fossem as contaminadas, as erradas, e a gente fosse as santarronas. A gente muitas vezes quer cuspir uma santidade, e a gente vai chegar num ponto aqui que Jesus fez totalmente o contrário. Então, o território de Samaria, lá nessa época, era um território marcado por divisão, rejeição e preconceito. Mas Jesus olha para aquele lugar e diz: é necessário eu passar por lá. Não era sobre a geografia, o lugar, era sobre o propósito. Lembra que a gente falou ontem sobre propósito? Então o Senhor tinha um propósito com aquela mulher samaritana, que já tinha passado por 5 casamentos que não eram dela. Jesus não anda apenas por caminhos, ele anda por destinos. Jesus não está perdido, ele está indo ao encontro de alguém. E isso nos ensina algo profundo aqui hoje. Existe lugar em que os homens evitam. Então, muitos lugares a gente evita, porque a gente sabe que ali tem pessoas que só fazem coisas erradas, que a gente já se afastou, já abandonou na nossa vida. Mas são exatamente esses lugares que Deus decide entrar. Porque Deus não veio para os salvos, ele veio para os doentes. Então, se Deus veio para os doentes, como eu fui uma pessoa doente, pecadora, imunda, Jesus veio para mim e para você. Jesus não veio para as pessoas salvas. E a gente muitas vezes olha para as pessoas como se as pessoas fossem imundas, que a gente tivesse que rejeitar, que a gente tivesse que olhar para elas como se elas fossem as pessoas mais podres do mundo. E Jesus veio exatamente o contrário, para a gente olhar com misericórdia para essas pessoas, porque ele veio para os doentes, para as prostitutas, para os drogados, para os macumbeiros, para os satanistas.
Então, é o que a gente tem que, nós temos que mudar o nosso olhar hoje. Porque a gente tem que olhar para as pessoas, não como se as pessoas fossem as pessoas imundas, contaminadas. Mas a gente tem que olhar com um olhar de misericórdia. Porque Jesus veio para essas pessoas. Então, existem lugares que os homens evitam. Mas são exatamente esses lugares que Deus decide entrar. Por quê? Enquanto a religião evita, Deus alcança. Então, a gente acha que a gente só tem que olhar para a igreja. A igreja estão os crentes, os que já aceitaram Jesus. A gente tem que olhar para os que não aceitaram. Amém? Então, em João 4, 6, a gente estava falando de João 4:4. Agora a gente vai para João 4:6. Jesus cansado junto ao poço. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. A hora sexta é meio-dia. Amém? Aqui vemos algo poderoso. Jesus estava cansado. Então, ele andou quilômetros sob o sol para chegar até Samaria. Jesus andou sobre sol, poeira, terreno difícil. Naquela época tinha muitas pedras, por isso que eles andavam com sandálias, porque tinha muita pedra, para ficar mais fácil deles caminhar e andar ali. Então ele sente fome, sede e cansaço. Então isso revela a humanidade de Cristo. Mas mesmo cansado, ele permanece no propósito. Então nós falamos ontem de propósito. Mesmo cansado, às vezes a gente quer parar e quer desistir. Enquanto Jesus, mesmo cansado, ele permaneceu num propósito, porque Deus tinha um propósito para Jesus. E ele veio para cumprir. Então, mesmo cansado, ele não parou, ele seguiu. Então, Jesus foi obediente a Deus, mesmo cansado. A gente, quando tem um cansaço, a gente já quer parar. A gente já quer resmungar. Amém? Então, mesmo cansado, ele permanece no propósito. Bom dia para quem está entrando. Deus abençoe vocês. Então, Jesus se assenta ao poço que foi construído por Jacó. Esse poço carrega uma história. Eu estou lendo Gênesis agora, Gênesis 21. Eu acho que é Gênesis 21 que fala sobre o poço de Jacó. E esse poço carrega uma história. Jacó, ao conquistar aquela terra, cavou um poço. Ele não esperou a água aparecer, ele cavou. E cavar um poço naquela época não era algo simples. Era esforço, persistência e profundidade. Às vezes precisava cavar muito até encontrar água. E isso nos ensina algo espiritual hoje aqui. Existem coisas que Deus já nos deu como herança, mas que exige de nós posicionamento. Lembra que eu sempre venho falando aqui, posicionamento é estar em posição de cumprir o propósito que Deus me chamou. Como a gente falou ontem sobre o chamado versus o propósito. Então, as pessoas que viram a live de ontem sabem o que é propósito e o que é chamado agora. Não confundem mais. Amém? Então, se não tem água aparente, cave. Se não tem resposta, busque. E se não tem direção, insista. Se você não sabe para que você foi chamado, você sabe que você foi chamado, mas você não sabe o seu propósito, busque a direção que Deus vai te dar. Ninguém sobrevive sem água. Eu estou falando isso no mundo espiritual. E espiritualmente, ninguém vive sem buscar. Se você não buscar a Deus, você não vai saber o que Ele quer de você. Se você não buscar a Deus, você não vai saber qual é o seu propósito. Chamado você foi. Todo mundo aqui foi chamado. Então esse é o nosso chamado. Ser chamado para morar com Jesus. No reino da glória. Amém? Aí, passando mais adiante um pouco, em João 4:7, a mulher chega no horário errado. Então, a hora sexta era meio-dia. A mulher, veio uma mulher de Samaria tirar água. Agora ela entra aqui e a cena muda tudo. A mulher chega ao poço, mas ela chega ao meio-dia. E isso não é normal. O horário sexto, que quer dizer meio-dia, é o horário mais quente que tem. Então, naquele tempo, as mulheres iam buscar água, ou de manhã, ou elas iam no final do dia, porque o sol era extremamente forte. E o sol ali da Ásia, daquele continente, aquele continente ali da Ásia, é muito quente. Quem já foi para aquele lado ali sabe que o sol é um sol para cada pessoa.
Em Dubai mesmo, quando chega na época do verão, é um calor de 50 graus, aí 52, 55 no deserto. Então, um calor que as pessoas não suportam. E nessa época ali, aquela mulher samaritana, ela foi na hora nona, no meio-dia, porque ela não queria encontrar ninguém. E as mulheres, diferente dela, as mulheres iam buscar água. Graça e paz, Silvia. As mulheres iam buscar água ou de manhãzinha, que o sol era mais tranquilo, ou no final da tarde. Mas essa samaritana, ela vai ao meio-dia. Por quê? Porque ela não queria encontrar ninguém. Ela carregava uma história difícil. Relacionamentos quebrados, uma vida exposta. E possivelmente ela era rejeitada por todas aquelas mulheres ali, as mulheres da região de Samaria. Porque justamente ela teve 5 relacionamentos em que os homens não eram dela. E existe até uma tradição oral que diz assim, que ela evitava os outros horários porque era mal vista e julgada e rejeitada pelas pessoas. Então, aqui, trazendo para os dias de hoje, quando a gente vê uma pessoa, uma mulher, um homem pecador, uma mulher prostituta, uma mulher que trai, uma mulher que traiu, ou um homem que é cachaceiro, macumbeiro, drogado, a gente olha para as pessoas com olhar de julgamento, nos achando os mais santos do mundo. A gente olha para as pessoas, porque nós já estamos com Cristo, a gente olha para as pessoas e a gente até se afasta, a gente olha para as pessoas como pessoas imundas. E é exatamente o que Samaria, as pessoas ali da própria cidade dela, fazia com aquela mulher samaritana. Eles rejeitavam ela. Isso não tem na Bíblia, mas tem histórias, livros de história que dizem que essa mulher era mal vista e julgada e rejeitada pelas pessoas ali da cidade dela. Então ela escolheu um horário para ir buscar água, um horário de solidão. Um horário onde ela não iria encontrar ninguém. Então ela escolheu o horário da solidão, o horário mais quente do dia, como eu falei para vocês, no Oriente. O horário do meio-dia é algo absurdo, você não aguenta andar na rua. Eu tô falando isso porque naqueles países ali, você não aguenta andar na rua, você passa mal. Tem horários ali que eu não aguentava sair na rua. Então eu sei o quanto é difícil. Essa mulher escolheu o horário mais difícil para buscar água, pela rejeição que ela tinha e porque ela queria um horário de solidão. Porque ela sabia a vida que ela teve. E é exatamente nesse horário que Jesus decide estar lá. Isso revela algo profundo aqui. Enquanto ela tentava evitar pessoas, ela encontrou o Salvador. Enquanto ela se escondia da vergonha, ela encontrou a graça. Jesus sabia que ela iria exatamente naquele horário e ele esperou. Porque Jesus não se encontra com você por acaso. Ele te encontra por propósito. Lembra, cada um de nós temos um propósito. Só basta você buscar em Deus saber que propósito é esse. Então, em João 4,7, continuamos em João, tá? João 4,7 fala assim. Jesus fala para ela, dai-me de beber. Quando a mulher chega, Jesus quebra tudo o que era esperado. Ele fala com ela porque, de acordo com a cultura naquela época, os homens não podiam falar com as mulheres. Ainda mais uma mulher como a samaritana. Mas ele, Jesus, fala com ela. Então ele quebra todos os paradigmas, todas as formas com que as pessoas viviam ali. E isso naquela cultura era proibido. Era proibido os homens falar com as mulheres para pedir água. Um homem não falava sozinho com uma mulher em público. Ou seja, era proibido um homem falar com uma mulher se a mulher estivesse sozinha. Então, um homem não falava sozinho com uma mulher em público. Um judeu não falava com um samaritano. Um rabino não ensinava a uma mulher. Então, naquela época ali, os rabinos eles não ensinavam as mulheres. Eles só ensinavam a homens e sacerdotes. Mas Jesus rompe todos esses limites. Ele não está preso às regras humanas. Aleluia. Porque muitas regras foram criadas por homens, não por Deus. Então hoje, a gente olha muito para as pessoas por causa das regras que os próprios homens colocaram sobre a nossa vida.
Como, por exemplo, você acha que muitas vezes você não tem que ir em lugares ou se aproximar de pessoas porque essa pessoa ali está vivendo algo que você já saiu. Então a gente olha, eu tô falando de vocês, mas eu tô falando porque eu também era assim, tá? Eu olhava para, eu não tenho muito tempo de cristã, mas tinha momentos que eu olhava para as pessoas com desdém, como se elas fossem as imundas, as corrompidas. E aí o Senhor me mostrou quem é você. Quem é você? Para se achar a santarrona. E achar que eu também não tenho misericórdia e eu também quero aquela alma ali. Então muitas regras foram criadas por homens, não por Deus. E sempre que uma regra humana impede alguém de ser alcançado, Jesus quebra essa regra. Então Jesus quebrou todas as regras de protocolos naquela época. Ele inicia a conversa com algo simples, dai-me de beber. Aqui existe uma estratégia poderosa de Jesus. Jesus era estrategista em tudo. Jesus não começa confrontando, ele não começa acusando e ele começa se conectando. Então, em nome de Jesus, que você hoje olhe para as pessoas não com julgamento, não com confronto, achando que você é melhor do que eles, achando que você é o santarrão porque você já tem muitos anos no evangelho, que você serve a Cristo, ou acusando as pessoas. Quem é você? Você é um vaso. E para quebrar não precisa muita coisa. Se Jesus olhou para a samaritana se conectando com um olhar de misericórdia, por que a gente tem que olhar para as pessoas com um olhar de julgamento, se achando os mais santos? Jesus, ele gera um diálogo, ele cria uma proximidade aqui com a samaritana. Ele desperta curiosidade nela. Isso nos ensina como alcançar as pessoas hoje. Você não começa julgando as pessoas. Você começa se aproximando delas. E é dessas pessoas que estão perdidas. Você não começa condenando, você começa conectando. Porque ninguém abre o coração para quem aponta o erro. Então, se você chega para as pessoas apontando o erro delas, julgando, você não se conecta com ela, você a afasta. Mas se abre para quem constrói ponte. Então, se você chega nas pessoas, nas prostitutas, nos macumbeiros, nas pessoas que mataram, roubaram, se prostituem, nos piores dos piores, porque Jesus veio para essas pessoas. Jesus não veio para os crentes que já estão salvos dentro da igreja. Jesus veio para o pior tipo de pessoa do mundo. E eu fui uma delas. Então, se você chega apontando, julgando, você não vai se conectar com elas. Você vai abrir a porta, a ponte, você vai conectar com elas, quando você chega se conectando, se aproximando, tentando trazer ela uma curiosidade. Amém? Então, a religião, eu quero falar aqui um pouco sobre a religião versus a libertação. Ao longo da conversa, Jesus expõe a vida daquela mulher. Ele mostra que ela teve vários relacionamentos e que o atual nem era dela. Mas perceba, ele revela, mas não rejeita. Ele confronta ela, mas ele não expulsa. Aqui entra uma das maiores revelações espirituais. Existe uma diferença entre estar escondido e estar liberto. No Antigo Testamento, o pecado era tratado de uma forma específica. O povo sacrificava os animais e o sangue era aspergido nas pessoas. Esse sangue não removia o pecado, ele cobria os pecados. Então, se o sangue cobria o pecado, o povo não era liberto, era apenas escondido os pecados dele. Então, era como se o pecado tivesse ali, mas escondido, no Antigo Testamento. Mas quando Deus manda o Filho dele vir para essa terra, e Jesus vem aqui, isso tudo muda. Por quê? O sangue de Cristo não cobre, ele nos lava e nos purifica. Aleluia! E o sangue de Jesus, ele é quem nos transforma. Então, o sangue de Jesus não é como o sangue dos animais no Antigo Testamento, que cobria os pecados. Aqui ele limpa. É tanto que quando você pede perdão dos seus pecados e você... Ai, Jesus, faltou a palavra agora. E confessa, era isso. Quando você confessa os seus pecados, meu Deus, o cabelo hoje tá que tá. Amém.
Jesus pega os seus pecados e ele joga no mar do esquecimento. Por isso que a gente tem que confessar. A gente tem que botar para fora. E o sangue de Jesus é quem purifica a nossa vida dos pecados. Ele limpa e transforma. Então, a Bíblia diz que os pecados são lançados no mar do esquecimento e Deus não se lembra mais deles. Então, se você fica se lembrando dos seus pecados, é Satanás que está fazendo você lembrar. Porque se Jesus veio para nos limpar e nos lavar com sangue, então não é para a gente mais estar lembrando disso. Isso já foi jogado no mar do esquecimento. Então, isso significa que se você foi realmente alcançado por Cristo, você não vive preso ao que era antes. E aqui entra uma aplicação profunda sobre isso que eu estou falando para vocês. Muitas pessoas hoje não estão libertas, estão apenas afastadas do que as prendia. Amém? Mas se voltarem para o pecado ou para aquele meio, elas caem de novo. Vamos lá falar sobre isso agora aqui, que eu quero chegar para vocês. Tem pessoas que dizem assim, não, eu não vou ali porque o pessoal está bebendo e você fala isso porque você pode chegar a cair. Então você não está liberto, você está escondido. O seu pecado está escondido, não está liberto. Eu não vou ali falar... Tem um pessoal ali, um exemplo, tem um pessoal ali bebendo álcool. Aí você não vai ali porque você diz assim, não, eu não vou ali não porque o povo está bebendo. E você tem aquele ressentimento dentro de você que você pode voltar a beber. Então você não foi liberto. O pecado só foi escondido. Porque quando você é liberto, você pode estar no meio de um monte de gente bebendo álcool e você vai ali levar luz. Porque Deus nos chamou para ser sal da terra, para ser luz no mundo. Mas a gente diz assim, não, eu não vou ali muitas vezes, eu não vou ali porque todo mundo está fazendo coisa errada e tal. Mas às vezes Deus te chamou para você ser luz ali no meio daquele povo. E você não vai porque você acha que você não tem que entrar ali. E você acha que Jesus só entrava dentro da igreja do povo que era salvo ou dentro dos prostíbulos, do pessoal onde está drogado, onde o pessoal está bebendo, onde o pessoal está se prostituindo. Então essa é a nossa mentalidade que o mundo traz. Que a gente não tem que entrar em lugares porque o pessoal está fazendo tudo aquilo que você já se libertou. Mas muitas vezes Deus quer que você, se você for orientada por Deus e Deus te mandar ir num local, seja num prostíbulo, vá lá. Porque Deus quer salvar almas ali. Só que a gente olha com o olhar de que nós temos que ir só para a igreja e não ajudar mais outras pessoas. Mas a igreja está cheia de crente que já está salvo. E Jesus veio para os doentes, não foi para o salvo não. Quem já está salvo, amém. Jesus quer salvar o povo que está perdido, os cativos. Amém? Então, se você acha que, um exemplo, eu fui liberta da droga. Se eu acho que eu não posso ir num lugar onde só tem drogado, porque eu vou cair na tentação, então eu não fui liberta. O meu pecado está só escondido. Agora, se eu sei que eu posso andar no meio do povo, que o povo está ali se drogando, e aquilo não vai me afetar, eu sei que eu fui liberta, porque isso não vai mais me fazer cair. Porque realmente Jesus me libertou. E isso não mais me atinge. Hoje, quando eu sinto o cheiro de algo que o pessoal está usando, dá vontade de vomitar. E eu usei droga por mais de 16 anos. Foram mais de 16 anos usando droga. Usando todos os tipos de droga que você imaginar, eu usei. Eu não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui. Então, quando eu vejo pessoas usando e eu sinto o cheiro, me dá vontade de vomitar. Porque Jesus me libertou disso. Agora, se você olha para essas pessoas e você acha que você não tem que ir lá ajudá-las, você não foi liberto. Porque você sabe que se você entrar ali naquele meio, você pode cair em tentação. Então você não está liberto, o seu pecado não foi liberto, o seu pecado está escondido. Eu quero que você saiba disso. Então muitas vezes Deus, agora que a gente precisa ir nos lugares que Deus nos orienta. A gente não pode ir de peito aberto não, porque senão aí Satanás arrebenta a nossa vida. Mas a gente tem que olhar para as pessoas entendendo que aquilo que eu já fui liberta, eu preciso ajudar outras pessoas.
Nós somos uma corrente, como o irmão falou, uma corrente divina. Eu fui ajudada e eu tô ajudando, querendo ajudar vocês, para vocês ajudar outras pessoas. É assim que a gente tem que pensar. Não é olhar para as pessoas, olhar um exemplo, para uma pessoa que é alcoólatra, uma pessoa que é prostituta, um garoto de programa, uma pessoa que é drogado, uma pessoa que está em condição de rua. Eu não tenho que olhar para essas pessoas e achar que eu tenho que passar direto e não ajudar essas pessoas, achando que eu sou a pessoa mais correta e santa do mundo. Aí realmente eu estou querendo mostrar uma santidade, sendo que de santa eu não sou nada, porque eu estou olhando para as pessoas como se elas fossem imundas. Quem que sou eu? E é o que muitos de nós, a gente olha para as pessoas, a gente olha julgando, a gente olha se achando muito mais do que outras pessoas. Aí você acha que Jesus Cristo, que veio nessa terra, ele só andava no meio das igrejas? Não, ele andava com as prostitutas, com os drogados, com os mais alcoólatras, com os matadores. Jesus veio para essas pessoas, não veio para os que já são curados. E é o que muitos de nós, a gente não entende isso, a gente só olha para as pessoas com julgamento, como se a gente fosse o mais santo e a mais santa do mundo. Amém? Então, se você acha que você não pode entrar num lugar porque você pode vir a cair daquele pecado, então você ainda não foi liberto. Você precisa se libertar disso. Aquele pecado está escondido em você. Se eu não posso andar, um exemplo. Às vezes tem almoço de família e a maioria dos meus familiares, está todo mundo ali bebendo álcool. Algo que você já foi liberto. Aí você fica assim, não, eu não vou lá não, porque tá todo mundo bebendo e eu posso vir a cair. Então você não tá liberto. Você não tá liberto, sinto muito de te falar. Você não tá liberto, porque você sabe que se você chegar ali, você pode querer beber. Se você realmente estiver liberto, você vai pensar o seguinte, não, eles estão bebendo, mas isso não vai me contaminar, porque eu sou liberta em Cristo Jesus. Então eu vou lá, porque eu tenho que ser sal para eles, que estão perdidos, e eu vou lá levar uma palavra. Eu vou falar do amor de Jesus para eles. Então a gente foi chamado para libertar outras pessoas. Não foi chamado para se achar a última bolacha do deserto, não. A última Coca-Cola do deserto, não. Porque nós não somos. Amém? Então Jesus não ficou dentro de ambientes confortáveis. Jesus não nos chamou, eu e você, para a gente ficar dentro de um ambiente confortável, não. E só indo para a igreja e voltando para casa, não. E um monte de gente precisando da sua ajuda. Mas você não ajuda porque você olha para as pessoas, para as prostitutas, para os drogados, para os alcoólatras. Você olha com um olhar de julgamento. Você olha para as pessoas julgando, como se você já fosse o santo salvo. E vou te falar uma coisa. Essa história de um salvo uma vez, salvo para sempre, eu sinto muito, mas isso é uma mentira de Satanás. Viu? A gente se santifica e é salvo todo dia. Todo dia eu tenho que buscar minha salvação. Porque agora eu posso dizer que eu sou salva, mas amanhã eu posso perder minha salvação. Então esse negócio de uma vez salvo para sempre, isso é de Satanás. Corra disso, em nome de Jesus. Para que você não perca a sua salvação com essa conversa furada. Então, a nossa salvação é glória em glória, é dia em dia. Então, se você acha que Jesus te chamou para você ficar dentro de uma igreja, só falando para crente que está ali há mais de 20 anos, Jesus não te chamou para isso. Jesus ia aonde ninguém mais queria ir. Ele foi onde uma mulher samaritana, que teve 5 homens, que era negada pela população, que era julgada pelas pessoas, que vivia se escondendo, ia no horário mais quente buscar água, que é o horário de meio-dia, lá no Oriente, lá no deserto. Jesus veio para essas pessoas, para os mais pecadores, para os que não vê mais saída na vida. Jesus veio para essas pessoas, não para os crentes que estão ali há 20, 30 anos dentro de uma igreja e que só olha para o povo com um olhar de desdém, como se eles fossem os mais santos do mundo, como se só eles fossem subir. Jesus não veio para essas pessoas, Jesus veio para todos. Então, Jesus ele não ficou dentro de ambientes confortáveis. Jesus veio para olhar para os mais drogados, os mais perdidos, os homossexuais, as prostitutas.
Jesus veio para esse povo que ninguém olha. A sociedade totalmente discrimina. Mas enquanto a sociedade discrimina, a gente tem que olhar para essas pessoas, porque essas pessoas, elas precisam de ajuda, elas precisam de amor. Amém? Então Jesus, ele foi onde ninguém queria ir. Isso nos revela o verdadeiro chamado do cristão. Nós fomos chamados para cumprir um propósito. E esse propósito é olhar para outras pessoas. Essas pessoas que a sociedade rejeita. Como foi essa mulher samaritana. A Bíblia não diz que você deve ser luz na igreja. Ela diz que você tem que ser luz no mundo. Então essa Bíblia aqui, ela diz que a gente tem que ser luz para o mundo. Não é luz na igreja, não. Então luz para o mundo é para essas pessoas que estão perdidas. É para os seus familiares que estão perdidos. É para as pessoas, para as prostitutas, para os drogados, para os que ninguém olha, para os que ninguém quer saber mais. A gente tem que olhar para essas pessoas. E isso muda tudo. A Bíblia diz que você é luz do mundo, não é luz da igreja. Isso muda, porque ser luz na igreja é fácil. Isso é fácil, você ser luz na igreja. Você ir ali pregar só para cristão. Todo mundo ali já conhece a luz na igreja. Mas o chamado, o nosso propósito é ser chamado e ter um propósito é iluminar a escuridão. E onde é que está a escuridão? É nessas pessoas. É nessas pessoas que você passa na rua muitas vezes e nem olha para ela, você vira a cara. É nessa pessoa que você tem que iluminar. Porque essa pessoa está perdida na escuridão. E isso não significa contaminar, significa transformar o ambiente onde você chega. Então, se você é luz, você onde você chegar, seja na sua família, no almoço de domingo, onde todo mundo está ali se embriagando, você chegar ali, você ser luz naquele ambiente. Não é ficar dizendo, não, eu não vou ali porque todo mundo está bebendo e eu não vou porque eu sou crente. Mas se Jesus te chamou para você ir ali pregar a palavra para eles, você vai deixar de fazer isso? Então significa, ser luz significa transformar o ambiente que você vai. Então onde você for, você tem que ser a luz para essas pessoas. Não é ficar julgando, não. Não é ficar olhando para elas torto, não. Ou olhar para elas e dizer, não, eu tenho que ir embora daqui, porque aqui tá, o clima tá pesado. Mas se você é luz, se você foi para levar a luz, então o clima que tá pesado, ele vai ter que ficar luz, porque você chegou. Então, quando eu chego, eu digo, Senhor, vem comigo, porque onde eu chegar, Pai, eu tenho que ser luz. O clima pode estar pesado, mas eu fui chamada para ser luz no meio das pessoas. Então, em vez de você se afastar, avance. Avance sabendo que você foi chamado para deixar que a luz de Deus entre naquele lugar. Se a sua presença não muda o ambiente, você está sendo influenciado por ele. Então, se você pensa que, em vez de você, eu não posso ir naquele lugar, porque eu vou ser influenciada, então sabe que quem está com você não é o Espírito Santo, porque você está totalmente achando o seguinte, não, eu não vou ali porque eu vou ser influenciado. Então, que Deus é esse que está com você? Que não é maior do que um ambiente que você está indo. Então, é porque sua falta de fé tá pouca aí, viu? Então, se a sua presença não muda o ambiente que você vai, você está sendo influenciado por ele. Então, você não está liberto dos pecados, os seus pecados estão apenas sendo encobertos. E pense dessa forma a partir de hoje. Se você está cheio do Espírito Santo, você influencia. Onde você chega, as pessoas já veem que tem algo diferente em você. As pessoas veem a luz que está em você. Isso exige maturidade espiritual. Não é para qualquer pessoa, é para quem foi realmente transformado. Por quem? Porque quem não foi liberto não sustenta. Ele fica com medo, ele fica dizendo assim, não, eu não vou ali não, porque está todo mundo se drogando, e eu chegar ali pode ser que eu volte a usar droga. Era para ser meu pensamento, mas meu pensamento não é esse. O meu pensamento é, Jesus me libertou da droga, então eu tenho que ser luz para essas pessoas. Porque isso não me afeta mais, pelo contrário.
Isso me faz ter mais força ainda para estar no meio desse povo. Então, quem não foi liberto não sustenta. Mas quem foi transformado realmente não volta para o pecado. Amém? Então, Jesus nos ensina um caminho claro. Ele começa simples. Jesus chega com simplicidade na mulher samaritana. Ele constrói um diálogo com ela. Ele gera um interesse e uma curiosidade nela também. E ele revela a verdade. E conduz depois ela à transformação. Então Jesus monta toda uma estratégia para poder chegar nela. Uma mulher que é rejeitada pelas pessoas. Ele não começa impondo. Ele começa se aproximando. Então Jesus vai se aproximando. E já diz. E pede água a ela. Ele observa o contexto. Ele fala a linguagem da pessoa. E ele usa o que está ao redor. O que é que está ao redor ali? A água. Então a água é um pretexto para Jesus falar com essa mulher. Para revelar algo espiritual. Então muitas vezes, eu já peguei Ubers. Que quando eu entrei no carro, eu já senti logo o peso. Aí eu começo a conversar com a pessoa. Eu já vejo que a pessoa está totalmente perdida. E eu observo o ambiente e eu começo a falar na linguagem dela. Sem falar palavrão, mas falando a linguagem dela para que eu abra uma conexão com essas pessoas. E daí eu começo a falar do amor de Jesus. É assim que a gente faz. Então, Jesus, ele observa todo o contexto ali ao redor dele. Ele fala a linguagem dela, da mulher samaritana. Ele usa o que está ao redor. O que é que está ali a favor dele? A água. Então, ele pede água a ela. Para depois revelar algo espiritual. Isso nos ensina que evangelizar não é apenas falar, é discernir. E entender o momento e saber como entrar. É assim que Jesus nos ensina. É uma estratégia para poder falar com as pessoas. Às vezes é uma conversa simples, às vezes é uma pergunta, às vezes é um gesto. Mas sempre com um propósito. Levar a pessoa ao encontro com Deus. Amém? Essa história não é sobre uma mulher no poço. É sobre encontros com Deus. É sobre encontros que Deus marca. É sobre lugares que você achou que ninguém viria, mas Deus decide entrar. É sobre uma vida que parecia perdida, mas foi encontrada. E hoje Deus está dizendo, você pode ter vindo no horário errado. Você pode estar carregando vergonha. Você pode estar tentando se esconder. Mas eu estou aqui. É isso que Jesus disse. E o encontro que você tem com Jesus tem poder para mudar toda a sua história e a história das pessoas que você vai encontrar daqui para frente. Amém? Glória a Jesus. Então, quero fazer a oração final. Espero que esse assunto tenha falado muito com você, assim como falou muito comigo hoje. Para que a gente venha ter mais estratégias para olhar para as pessoas com temor, com misericórdia, com amor dessas pessoas. Essas pessoas precisam da nossa ajuda. Então, concorde comigo no mundo espiritual para que a gente possa fazer a oração e diga, eu concordo com Heloísa no mundo espiritual. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te entrego por essa palavra tão profunda e reveladora. Hoje eu entendo que o Senhor me encontra até nos lugares onde eu pensei que ninguém me veria. Pai, se existe em mim algo escondido, feridas, pecados e prisões, eu te peço, me purifica completamente. Não permita que eu viva apenas escondendo, mas me transforma de verdade. Me dá um coração limpo, uma mente renovada e uma vida cheia do teu Espírito. Me ensina a ser luz nesse mundo. Me dá sabedoria para alcançar mais vidas. E ousadia para cumprir o teu propósito. E que eu nunca fuja dos lugares onde o Senhor quer me usar. Que eu nunca olhe para as pessoas com olhares de julgamento, com olhar de desdém, com olhar de imundícia. Mas que eu olhe, Jesus, com amor e misericórdia, assim como o Senhor olhou para aquela mulher samaritana. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe vocês nessa tarde do dia 26 de março. E que o Senhor possa ter falado com você. E você agora já sabe. Olhe para as pessoas com misericórdia. Amém? Deus abençoe vocês.
Deus possa se revelar para vocês nessa tarde. E amanhã estaremos aqui para honrar e glorificar o nome de Jesus, se assim for a vontade dele. Amém? Um beijo no seu coração. Se você puder, compartilhe essa live com mais pessoas. Essa live tem que ser passada a mais pessoas, para que elas possam olhar para as pessoas com misericórdia. Amém? Até amanhã.